Serra do Sol. As primeiras informações dão conta de que índios que queriam expulsar os brancos do local invadiram a fazenda e foram rechaçados a bala por funcionários do estabelecimento. Ficaram feridos 10 índios, um deles atingido por uma bala no ouvido, e também 6 não índios que trabalhavam na propriedade rural. Os mais graves foram transferidos para um hospital em Boa Vista, capital de Roraima. O que até agora ninguém conseguiu explicar foi como esse conflito pôde acontecer nas barbas de um efetivo de 200 homens da Polícia Federal e da Guarda Nacional. Os policiais foram transferidos para a área com o objetivo de evitar esse tipo de tragédia que era previsível e já havia sido até anunciada. Fábio Panunzio, de Brasília, para o Jornal da Band. Ao vivo de Brasília, o repórter Guilherme Portanova tem outras informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bonner. Pelo menos 9 indígenas foram atacados por um grupo de seguranças armados. 3 feridos tiveram que ser levados de avião para um hospital de Boa Vista. Outros 6 foram atendidos no local. Segundo o Conselho Indígena, as vítimas foram atacadas quando construíam casas na fazenda do arrozeiro Paulo César Quartiero, que é prefeito de Pacaraima. Ele disse que as terras são dele e estavam sendo invadidas. Em abril, o Supremo Tribunal Federal mandou suspender a operação de retirada de arrozeiros para a demarcação da reserva indígena determinada pelo governo federal. E agora há pouco, o governador de Roraima, José Anchieta Júnior, esteve reunido com o presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, para tratar da atenção no Estado. Fátima. Terras indígenas causou hoje um conflito armado entre índios e não índios. Índios que se julgavam no direito de invadir o território de uma fazenda que faz parte da área demarcada entraram em confronto com fazendeiros que dizem ter agido em legítima defesa. Este é o momento em que homens encapuzados atiram contra os índios. As imagens foram gravadas pelos próprios indígenas que tinham invadido a fazenda. Uma bomba caseira foi jogada. 10 índios ficaram feridos. O grupo ligado à ONG Conselho Indígena de Roraima montava barracas dentro da fazenda Depósito. 7 indígenas feridos no confronto na região do Surumu foram trazidos para este hospital. Outros 3, feridos mais gravemente, foram de avião até Boa Vista. Os índios estavam com arco e flecha, mas contam que não tiveram tempo para reagir. Ninguém percebeu a chegada deles, chegando tudo muito rápido, e foram chegando atirando. Eles entraram na fazenda porque decidiram não esperar a decisão da justiça. Se já não tem a lei, então nós vamos cumprir a nossa lei, é com a nossa própria mão, com a nossa próprios parentes que nós vamos lá lutar, né? Como a gente sempre diz, nós vamos lutar até o último dia, o último índio. O dono das terras, Paulo César Quartiero, disse que os empregados agiram em legítima defesa. Invadiram a fazenda, aí os funcionários foram lá para que se retirassem. E foram recebidos a flechadas. Houve confronto e realmente houve feridos. A responsabilidade é das pessoas que estimulam esses índios a querer tomar a justiça nas mãos deles, porque esse assunto está ainda sob decisão do Supremo Tribunal Federal e eles querem não aguardar como nós estamos aguardando a decisão e ficam tentando à força o que a justiça vai decidir, né? A Fazenda Depósito é uma das maiores produtoras de arroz de Roraima. Existe desde a década de 70. E ocupa menos de 1% da reserva indígena Raposa Serra do Sol. A reserva é uma área contínua homologada pelo governo federal em 2005. Este ano, a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança deram início à operação de retirada dos produtores de arroz, o que aumentou a tensão na região.
Mas depois de intensas manifestações contra a operação, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação da polícia até que o mérito da questão seja decidido. Fazendeiros, comerciantes e até índios ligados a outras organizações contestam a criação da reserva de 1.700.000 hectares e que abrange propriedades que existiam antes da demarcação da terra. Em Brasília, o governador de Roraima se encontrou com o ministro, que julgará a ação para pedir maior rapidez. Esse processo estará em pauta para julgamento nos próximos 15, 20 dias e que a gente esteja com essa definição final, para colocar um ponto final nesse conflito. A Polícia Federal vai investigar o caso. 140 homens da Força Nacional de Segurança serão enviados para monitorar a área e evitar novos conflitos.